Amém, queridos. Bom dia, que a graça e a paz envolvam nossas vidas. Eu queria lhe convidar a abrir comigo, por gentileza, o texto de Lucas, capítulo 7, de 36 em diante. Depois vamos trazer as nossas ofertas. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. A palavra de Deus diz assim: Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Graças a Deus. Hoje eu gostaria de falar, queridos, nessa manhã especial de ceia, e daqui a pouquinho também estamos saindo para o batismo nas águas. Muitos familiares já estão aqui, há muita alegria, né, nesses últimos dias, pela preparação dessas pessoas que vão descer as águas. Então é um dia de muita alegria para todos nós. E em meio a esse espírito de tanto amor, queremos fazer uma pergunta acerca do amor. Por que amamos pouco? Por que amamos pouco? Eu queria que você perguntasse isso para o seu vizinho, para a pessoa que está do seu lado. Por que amamos pouco? Eu acho que o desafio de toda a igreja deve ser o de assimilar o que o apóstolo Paulo escreveu em todas as suas cartas acerca do amor. É muito importante assimilar o diagnóstico que ele faz de algumas igrejas, um diagnóstico positivo que ele faz de algumas igrejas. E esse diagnóstico que ele faz, a percepção que ele tem positiva das igrejas, não tinha a ver com a quantidade de atividades que a igreja desenvolvia, com a quantidade de programas que a igreja desenvolvia, ou de ações que a igreja desenvolvia. Ele diagnosticava uma igreja como saudável quando uma igreja amava muito. E esse amor se manifestava de uns para com os outros, e esse amor se manifestava não somente no contexto de igreja, mas esse amor se manifestava para com os de fora. Um amor nos mínimos detalhes, no comércio, na compra, na venda, no recebimento de alguém, no envio de alguém. Quando as pessoas estavam realmente encharcadas de amor, então ele podia fazer um diagnóstico de que aquela igreja estava saudável. Uma igreja que estava
que tinha um diagnóstico contrário disso, como por exemplo quando ele escreve a igreja de Corinto, e ele se preocupa muito quando ele escreve aquela igreja, porque percebe que no meio da igreja havia briga, contenda, divisão, havia desrespeito, havia desonra, havia impureza de uns para com os outros, havia impureza nas relações familiares, havia coração fechado. Então ele ficava extremamente preocupado em trazer esse diagnóstico. Olha, vocês não estão bem. E por que não estão bem? Porque vocês estão amando pouco. E como é que se manifesta essa ausência de amor? Nas brigas, nas contendas, nas divisões, na falta de perdão. Agora, por que uma estava tão bem e outra estava tão mal? Porque a que amava bem era sinal de que manifestava a presença de Deus. Quem ama, manifesta a presença de Deus, porque a melhor definição que se faz de Deus é amor. Então, se num ambiente, seja ele religioso, seja ele familiar, seja ele social, seja em meio a vínculos de trabalho, se a gente não percebe que realmente de dentro de nós, ou de outros para conosco, não flui a essência do amor, então a pouca presença de Deus de mim para o outro, e a pouca presença de Deus do outro para com a minha vida. Nesse caso aqui, Jesus foi recebido por um homem, por um fariseu, por um religioso. E Jesus, no final dessa conversa, ele logo trouxe um diagnóstico, porque aquele homem recebeu Jesus, o fariseu, convidou Jesus, Jesus foi para comer com ele, para jantar com ele. Naquela época as mesas eram um pouquinho diferentes de como nós temos hoje nas nossas casas, mesas altas, cadeiras, você põe as pernas para debaixo da mesa, assentado nas cadeiras, mas naquela época era diferente, a mesa ela ficava mais ou menos na altura do peito, mas para quem se reclinava, então a pessoa tinha que se reclinar para comer e as pernas ficavam para trás, ou meio de ladinho. Nesse meio tempo que Jesus está reclinado à mesa, chega uma mulher e tem acesso à presença de Jesus e daquela casa, e vem com um bálsamo precioso. É uma mulher reconhecidamente uma pecadora da cidade, e ela então vem e começa a chorar e regar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e beija os pés de Jesus, e derrama sobre ele aquele bálsamo. E essa cena toda chama muito a atenção de Jesus, e faz com que Jesus então profira uma parábola de alguém que devia 50 denários e o outro devia 500 denários. Ou seja, um deve muito mais do que o outro. Mas o Senhor, o credor, perdoou a ambos. E depois faz uma pergunta. Escuta, quem que vai amar mais a quem perdoou? Quem devia muito ou quem devia pouco? Olha, eu acho que quem devia muito vai amar mais, porque, claro, a dívida era maior, portanto o benefício foi maior. E Jesus está dizendo o seguinte, que aquela pecadora seria essa pecadora que deveria, teoricamente falando, 500 denários. E o fariseu devia 50 denários, pouco. Então Jesus disse o seguinte, escuta, você respondeu bem, quem devia mais, ama mais. Essa mulher devia muito, ela de fato é pecadora, cometeu muitos pecados, mas ela amou muito, seus pecados foram perdoados. E você, fariseu, que se acha pouco pecador, você que se acha devedor de apenas 50 denários, você também foi perdoado, só que você sentiu menos o impacto desse perdão, porque aos seus próprios olhos você não pecou tanto, então você não se sentiu tão agraciado como aquela mulher se sentiu agraciada. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, quando antes de falar mesmo, falando a parábola, ou contando essa história, ele fala que Jesus foi recebido por aquele fariseu, e o fariseu deixou de cumprir para com ele 3 coisas. Deixou de beijá-lo, deixou de lavar os seus pés, e deixou de ungir a sua cabeça com óleo. Aquela mulher, no entanto, fez todas essas coisas, mesmo não sendo anfitriã, mesmo sendo alguém que vem de fora, mas ela cumpre essas 3 coisas,
porque ela ama muito. E o fariseu, que é o anfitrião, não fez nenhuma destas coisas, porque ama pouco. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que essas 3 coisas na nossa vida podem tanto trazer o diagnóstico se amamos muito ou se amamos pouco, como também o cumprimento dessas 3 coisas pode ser um exercício na nossa vida para nos remeter a um estilo de vida mais amoroso. E eu queria que você atentasse para essas 3 coisas. Primeiro, beijar. Beijar. O anfitrião, quando recebia alguém, ele o beijava. A isso a Bíblia chama de ósculo. Ósculo. Ou seja, um beijo de recebimento. O fariseu recebeu Jesus em sua casa, mas não o recebeu em seu coração. Por isso não cumpriu o ritual. E eu queria, amados, dizer para vocês o seguinte, que às vezes nós amamos pouco, porque nós não beijamos as pessoas. Mas eu não estou falando do beijo literal, não se preocupe. Não precisa sair daqui beijando todo mundo. Fique em paz. Estou falando do que representa. O que representa é mais importante, às vezes, do que a ação em si. Porque eu posso beijar as pessoas sem tocar no rosto de ninguém. Eu beijo as pessoas quando eu as recebo. Quando eu não faço o exercício de receber as pessoas, eu posso correr o risco de passar pela vida, às vezes até sorrindo para todo mundo, mas não recebendo ninguém no coração. Quando eu não me exercito a beijar as pessoas no seu significado, e não na prática, necessariamente, quando eu passo pela vida simplesmente tendo relações superficiais, e às vezes cumprimentando as pessoas, ou rindo para as pessoas, mas nunca abrindo o coração para elas. E eu vejo, queridos, que isso pode ser um exercício extremamente benéfico para você aprender a amar com maior profundidade. Porque vivemos desconfiados, vivemos com o pé atrás, nós vivemos com o coração meio fechado. Eu não estou dizendo que você vá receber todas as pessoas de forma igual, mas quando você começa a se exercitar, a se abrir mais, a receber mais no seu coração, você vai conseguir fazer as outras coisas. Mas começa com um beijo. E repito, não precisa ser o beijo literal, mas que o seja o recebimento, porque o beijo significa você é bem-vindo. Talvez eu não te conheça tanto, mas eu preciso dar um voto de confiança para te conhecer. E para te conhecer, eu preciso, no mínimo, abrir o meu coração. No mínimo, eu preciso começar a me desarmar. No mínimo, eu preciso encontrar no meu coração um espaço que cabe 7 pessoas, cabe 8 pessoas. É aquela passagem, olha, reparte teu pão com 7 e até com 8, porque você não sabe o que vem. Você não sabe que mal vem sobre a terra. Mas o grande problema, queridos, é que a gente vai, durante a vida, levando tanta paulada, e tanta decepção, e tanta frustração, e tanta traição, e tanta negação, que vão, todas essas coisas vão contaminando a nossa alma, e a gente vai fechando no nosso coração. E quando a gente percebe, a gente já não recebe mais ninguém. Pessoas que poderiam ser acolhidas e abraçadas em nosso coração para que alguma coisa muito boa pudesse se desencadear a partir daí, mas não há espaço. Não há espaço. A gente fala tanto de receber Jesus no coração, não é verdade? Receba Jesus no seu coração. Mas como receber Jesus no coração a quem você não vê, se você não pode receber aquele que está do seu lado, a quem você vê? Como você pode dizer que você ama a Deus de paixão, como eu gostaria de passar tempos e tempos diante de Deus em oração, mas você não recebe a pessoa em seu coração? Você não dá oportunidade para que aquela pessoa, de alguma forma, estabeleça um vínculo afetivo dentro de você. Nós precisamos nos desarmar.
Nós precisamos abrir um pouco mais o nosso coração. Nós precisamos dar início a um processo de recebimento. Eu fico muito feliz quando as pessoas novas chegam na igreja e a primeira preocupação que eu tenho é a seguinte: escuta, de quem que eu vou aproximar essa pessoa? Porque se ele depender de uma relação apenas com o pastor, vai ser difícil, porque são muitas pessoas para cuidar. Mas eu fico feliz quando essa pessoa nova chega e eu tenho a oportunidade de conversar e dizer: escuta, onde você mora? O que você faz? Ah, eu conheço alguém que eu acho que vai ser legal você caminhar com ela. E aí, em pouco tempo eu vejo a foto dessa pessoa na célula de fulano, ou no convívio de amizade com uma outra pessoa. Por quê? Porque os vínculos vão se formando, os corações vão se abrindo e o beijo se processa. Não necessariamente literal, mas o coração se abriu para alguém. Nós amamos pouco quando o nosso coração se fecha. Meu querido, isso pode ser uma coisa até dentro de uma realidade familiar. Às vezes o coração dos pais se fecha em relação aos filhos, ou em relação a um dos filhos. E você precisa lá dentro cavar até que as águas da afetividade possam voltar a brotar. Você pode começar a sentir diferença de um para com o outro. E você precisa logo dizer: meu coração não pode deixar de beijá-lo ou de beijá-la. Eu preciso fazer com que as águas voltem a jorrar. Me chama a atenção quando às vezes vou pregar numa igreja em Rio Grande, é uma ECEGEC, uma pastora, pastor Eliseu e pastora Cirlei, um casal de pastores, fiquei hospedado na casa deles, preguei há algum tempo. E é interessante como todas as manhãs, a forma como eles recebem a nora, o filho, o netinho, é uma coisa assim, diferenciada. Logo pela manhã, eles vêm tomar café, é aquele beijo gostoso, é aquele abraço, como se eles estivessem há mais de um mês sem se ver. Mas se viram ontem, 11 horas da noite, meia-noite, mas acordam no dia seguinte e renovam o beijo, e renovam a afetividade, e renovam o recebimento. Eu te recebo hoje de novo. Hoje de novo. É como aquele filme, como se fosse a primeira vez, a moça que se esquece, né? Esquece quem é o namorado, com quem casou. Aí todo dia ele tem que passar o vídeo. Olha, não estranhe não, porque eu sou seu namorado, seu noivo. Todos os dias eles têm que ser renovados no amor. Simão, eu entrei na tua casa e você não me beijou. Cuidado, amado, você pode ter pessoas que estão passando pela sua vida a quem você nunca beijou, a quem você nunca recebeu, e talvez o tenha recebido na sua própria casa, mas não no seu coração. A segunda coisa que essa pessoa fazia era lavar os pés. Entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Naquelas terras, caminhos de areia, de pedra, de terra, de Jerusalém, da Galileia, as pessoas chegavam com os pés sujos. E quando alguém oferece água, está lidando com o passado dessa pessoa. O que você fez para chegar até a mim? Você enfrentou poeira, você enfrentou terra, você enfrentou pedras, você enfrentou dificuldades, você teve um passado, ainda que seja um passado próximo, ainda que seja um passado de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas lavar aos pés significa reconhecer o esforço que você fez para chegar até mim. As experiências duras pelas quais você passou até chegar ao momento. E ao lavar aos pés é refrigério, é lidar com o seu passado, é lidar com as suas dificuldades, é lidar com o seu ontem, é lidar com as suas dores, é lidar com as suas amarguras, é lidar com os seus insucessos, é lidar talvez com o seu fracasso, é lidar com o seu esforço, com a sua fadiga. Sabe por que nós amamos pouco? Porque nós não nos aprofundamos para saber o que essa pessoa viveu até chegar à minha presença. Quando a gente não se importa com as pessoas, a gente as rotula. Por exemplo, aquela é uma prostituta. Vai lavar o pé dela para você saber por que ela é prostituta.
Eu não vou ter esse amigo homossexual não, de jeito nenhum. Vai lavar os pés dele. Vai lidar com a sujeira dos pés dele. Para você saber o pai que ele teve talvez, ou a mãe, ou as feridas de alma, ou o abuso sexual que ele sofreu. Vai lidar com o seu passado. Vai lavar os seus pés. A poeira, a terra, as pedras que ferem os pés e os dedos. Vai lidar com o ontem. Vai lidar com o insucesso, com a tristeza dele. Sabe por que a gente ama pouco? Porque a gente julga muito e não lava nada de pés dos outros. A gente não lida com o passado das pessoas. Mas para você entrar nesse nível, você precisa primeiro beijar. Você no seu coração precisa ter um coração livre. Para amar todas as pessoas. Para se importar com todas as pessoas. Para considerar todas as pessoas como pessoas visíveis e não invisíveis. Sempre falo isso quando tenho oportunidade de falar a experiência que nós tínhamos como líder de jovens, que era de ter um grupo de jovens grande, mas a minha preocupação não era com aquele que sabia tocar violão, ou com aquele que sabia cantar bem, porque esse já encontrava facilmente o seu lugarzinho de ascensão, ou de ministério, ou de serviço. Mas meus olhos eram voltados para aquele que ninguém via. Meus olhos se voltavam para aquele que entrava e saía como se fosse invisível. Ninguém tocava, ninguém perguntava o nome, ninguém se importava com ele ou com ela. Então o que eu fazia? Vem cantar com a gente. Pastor, mas eu não sei cantar, não tem problema. Porque o que a gente quer aqui não é voz bonita. O que a gente quer aqui é viver como família. A gente não está querendo procurar grandes cantores. A gente quer receber as pessoas. E a gente quer lavar os pés. E quando você então lava os pés, você vê se aqueles pés estão feridos, se eles estão sujos, se eles estão rasgados. A gente ama pouco porque a gente lava pouco os pés das pessoas. A gente não se aproxima delas como a gente deveria se aproximar. Lavar os pés então significa lidar com as dificuldades passadas dessa pessoa. E tratar. E cuidar. Mas havia uma terceira coisa que eles faziam. Primeiro beijava, depois lavava os pés, e depois jogava o óleo sobre a cabeça. Essa era uma forma de dizer, eu quero que você se sinta bem. Você já foi beijado, seus pés foram lavados, mas agora vamos jantar, vamos comer. Eu queria que você comesse se sentindo perfumado. Eu queria que você estivesse aqui comigo se sentindo honrado. Eu quero que você não sinta o incômodo de algum odor. Mas eu quero fazer alguma coisa para que você se sinta bem. E então as pessoas eram ungidas com óleo. No Salmo 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte, depois do vale da sombra da morte, ele diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Qual que é a figura? É de um anfitrião que está recebendo o seu convidado. E é assim que Jesus me vê. Eu sou o convidado de Jesus. É Ele quem prepara uma mesa para mim. Ele me convidou para comer a sua mesa. Então, Ele me chamou. Como o fariseu havia chamado Jesus, Jesus me chama e Ele me convida. E quando Ele me convida, sabe o que Ele faz, meu amado? Primeiro, Ele já me recebeu com um beijo. Ele já lavou meus pés, quando Ele lavou os pés de Pedro e dos discípulos, e nos orientou a lavar os pés uns dos outros. Mas Ele nos convida à mesa e diz o seguinte: unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, é uma honra que Ele me faz. E o meu cálice transborda. O convidado era recebido também com uma taça de vinho. Ele era honrado com
o óleo e a taça de vinho. Você é meu convidado. E você vai se sentir muito bem à vontade na minha presença. Foi assim que Jesus fez comigo. É assim que Jesus faz com você. Mas nem sempre é assim que a gente faz com as pessoas. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas quem está sendo instrumento de Cristo para perfumar o outro? Eu gostaria de ser um quebrador de bálsamo na tua vida para te perfumar. Como eu posso fazer isso? Pregando para você. Como eu posso fazer isso? Orando por você. Como eu posso fazer isso? Recebendo cada um no meu coração. E me dispondo a atender a todos e a ministrar sobre todos. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo para perfumar a outra pessoa? Eu gostaria que a cada manhã você acordasse assim com um desafio. Hoje eu vou quebrar um vaso de alabastro na cabeça ou no pé de alguém. Como eu posso fazer isso? O Espírito Santo vai mostrar qual é a necessidade da pessoa. Não precisa ser o perfume literal. Um conselho que você dá torna a vida da pessoa mais sossegada, mais tranquila. Uma mensagem que você transmite ao outro, que está cansado, desesperado, mas quando você se aproximou, você o beijou porque o recebeu. Você lavou os seus pés porque não o julgou, mas lidou com o seu passado problemático, mas aliviou o seu fardo, ministrando, sendo amigo, sendo um companheiro que alivia os fardos e as cargas que as pessoas estão levando. Você pode tornar a vida da outra pessoa mais perfumada, na medida em que você a leva para mais perto de Deus, na medida em que ela se sente perdoada através da sua vida, na medida em que você pode servir ao outro, fazendo com que o outro se sinta mais à vontade perto de você. Então, dessa forma, você estará fazendo como Jesus faz conosco. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe por que Jesus faz isso comigo? Porque eu estou cercado de gente que quer o meu mal. Por isso que esse texto diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Jesus está dizendo o seguinte, que todos nós estamos cercados de adversários. Todos nós estamos cercados de gente ciumenta, gente odiosa, gente que nos odeia, gente que quer nos arranhar, gente que quer roubar o que é nosso, gente que quer nos ofender, gente que quer nos maltratar. Quem será o anfitrião que em meio a tantos lobos devoradores poderá então nos preparar uma mesa? Olha, vem cá. Vem sentar-se à mesa comigo, porque você está tão cercado de tanta gente ruim, de tanta gente que quer o teu mal. Então vem cá comigo repousar um pouco. Eu quero te honrar. Eu quero lavar seus pés. Eu quero te beijar. Eu quero derramar óleo sobre a sua cabeça, para que você se sinta perfumado. É isso que Jesus faz comigo. Mas será que é isso que nós estamos fazendo para com as pessoas que estão cercadas de lobos devoradores? Será que nós de fato estamos preparando uma mesa na presença dos adversários, dos seus convidados? Será que você tem tido essa visão de chamar à parte? Olha, vem cá um pouquinho, você está muito cercado de gente que te julga, que te apedreja, que fala mal de você. Vem cá que eu quero te preparar um banquete. Eu quero te beijar, eu quero lavar os seus pés, e eu quero te ungir com óleo. Meus queridos, quando a gente começa a assimilar essas verdades e faz com que essas verdades se tornem o nosso estilo de vida, um estilo de vida que recebe beijo, que cura lavando os pés e que honra deitando o óleo sobre a cabeça. Quando a gente começa a fazer isso como exercício de vida, como estilo de vida, como uma prática hoje e amanhã de novo, e depois de novo, esses elementos se tornam tão verdadeiros na nossa vida, passam a fazer parte da nossa vida mesmo. E aí o que vai acontecer?
seremos curados em 3 áreas. A primeira área é em relação a Deus. A segunda área é em relação ao outro. E a terceira área é em relação a nós mesmos. Porque é isso que nós encontramos no texto bíblico. Esse fariseu que não beija, que não lava e que não unge, não está exercitado no amor. E por não estar exercitado no amor, enxerga mal a Deus. Na pessoa de Jesus. O que ele diz de Jesus? Quando a mulher vem e começa a ungir e chorar e lavar os pés de Jesus, o que ele pensa com ele acerca de Jesus? Se este fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Se este fosse profeta, ou seja, não conhece nada de Jesus, não conhece nada de Deus, porque quem não ama não conhece a Deus. Quem não se exercita no beijo, não literal, do coração, quem não se exercita no lavar dos pés dos outros, e quem não se exercita no ungir a cabeça dos outros, perfumar a vida dos outros, não conhece a Deus. Vai sempre julgar mal a Deus. Vai ter uma visão muito pequenininha de quem é Deus. Vai achar que Deus é Deus dos evangélicos. O Deus é Deus dos evangélicos. Deus não é Deus dos evangélicos. Vai achar que Deus é o Deus que ouve a oração somente do pastor. Deus não ouve a oração só do pastor. Graças a Deus, se estou de pé aqui, é porque talvez tenha uma viúva que talvez ninguém conheça, ninguém saiba o nome, lá no último banco da igreja, orando pelo pastor 2, 3 horas por dia, só para o pastor não cair nas tentações. Deus está ouvindo a oração dela. Mas às vezes, nós temos uma visão muito pequenininha de Deus. Se este fosse profeta, saberia quem é essa pecadora. Não sabe nada de Deus. Quem não é exercitado no amor, não conhece a dimensão do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai conhecer a Deus, o amor de Deus, na sua profundidade, na sua altura, na sua largura e no seu comprimento. É um amor, queridos, acima do nosso entendimento. Acima das percepções religiosas. Então quem ama e quem é exercitado no amor é um forte candidato a conhecer Deus mais intensamente. A segunda área que precisava ser desbloqueada era em relação ao outro. Se este fosse profeta, saberia quem é essa pecadora. Como eu disse, quem nunca senta para lavar os pés dos outros, é fácil chamar o outro de pecador. Mas vai lavar o pé para saber por que ela chegou até esse ponto. Vá desenvolver empatia. Vá aprofundar as afetividades. Deixa Deus desentulhar o seu poço. Meu amado, os poços podem estar entulhados. Algum filisteu pode ter passado aí na sua vida para entulhar os poços que Abraão cavou. E que Isaac está tentando desentulhar. Aí vem um filisteu e entulha de novo, entulha de novo. Isso é o que o diabo quer fazer a cada dia. Entulhando os poços do seu coração. Para você não se abrir para ninguém. Para você não confiar em ninguém. Para você não amar a ninguém, não ungir ninguém, não lavar os pés de ninguém, não receber ninguém. Deixa Deus desentulhar os seus poços. Deixa Deus curar a relação de sogra e nora, sogro e genro, pai e filho, filho e pai, irmão, irmão, irmã, irmã. Então, desbloqueie o caminho em relação a Deus.
mas desbloqueia o caminho em relação aos outros. Mas a terceira área a ser desbloqueada era em relação a ele mesmo. Porque ele se achava pouco devedor. E Jesus usa uma parábola, e às vezes Jesus usa da ironia, só para falar a linguagem da pessoa, mas não é isso que ele crê. Quando ele fala da pecadora que devia 500 e do outro que se achava que devia só 50, não quer dizer que do ponto de vista divino, realmente uma devesse 500 e outra devesse 50. Mas isso é do ponto de vista de como é que nós nos vemos. Se eu me vejo como pouco pecador, então eu sou o que deve 50. Mas isso é sob o meu ponto de vista. E talvez não o ponto de vista divino. Porque no ponto de vista divino pode ser que o de 500 fosse o fariseu. E ela o de 50. E quando ele diz que são muitos, ele está tão somente concordando com o diagnóstico que ela fez dela mesma. Os muitos pecados que ela tem, ela mesma admitiu ao chegar diante de Jesus. Por que ela chora aos pés de Jesus? Que graça maravilhosa. Que preço que você pagou para chegar até mim, pecadora. Você era Deus, continua sendo Deus, mas se fez homem, se fez carne, abriu mão da sua divindade, dos seus atributos divinos, abriu mão da glória celestial, abriu mão da companhia dos serafins e querubins. Ó pés santos e ungidos, sobre os quais vale o derramar de cada lágrima. Ó pés ungidos, ó que gratidão por teres descido para vires a mim, pecadora. Muitos pecados, muita gratidão, muita graça, muito reconhecimento, porque ela se via como muito pecadora. Meu amado, quando você vai crescendo no amor, você vai conseguindo ter tanta misericórdia das pessoas, porque os caminhos em relação a Deus são desbloqueados, o caminho em relação ao outro também é desbloqueado, mas o caminho em relação a você mesmo também é. E quando você começa a desbloquear o caminho do seu próprio coração, você vai vendo também o estado da sua alma. Você vai vendo também as suas fraquezas, seu orgulho, a necessidade que você também tem de ser perdoado. E aí é na hora que você inverte o jogo. Você não é mais a pessoa que deve 50 denários. Quanto mais você se exercita nesse amor, vai crescendo a sua dívida. Quanto mais você se exerce nesse amor, cresce a sua dívida, mas também cresce a consciência do perdão que o Senhor Jesus manifestou para com você. Cresce a consciência do quanto você é carente desse favor, desse perdão, dessa misericórdia. E então, quando se completa esse ciclo, e que você se considera muito pecador e muito perdoado, aí se cumpre o objetivo da parábola. Porque aquele a quem se muito perdoa, muito se ama. Então nessa hora em que você realmente vai se conscientizando do tamanho da sua dívida, aí seu coração explode em graça, em reconhecimento. Ó Deus, eu pensei que eu devia só 50 denários. Eu sou o que devia 500, e não ela. Eu sou. Então se eu sou o de 500, então eu deveria amar mais. Eu devo amar mais. E fazer com que isso seja uma verdade na minha vida. Vamos pensar um pouco nisso, no dia de hoje, nessa semana. Vamos beijar mais. Entendo o que eu disse, viu gente? Não sai por aí beijando todo mundo. Mas vamos receber mais no nosso coração. Mas o beijo lícito pode também, viu gente? O beijo lícito pode. Mas beije. Salmo capítulo 2 diz: beijai o filho, para que ele não se ire
contra nós. Beijai o Filho. Falando dos príncipes, dos reis, beijar a Jesus, receber as pessoas. Vamos lavar mais os pés das pessoas? Vamos lidar mais com o passado delas e ajudá-las? E vamos perfumá-las mais? Vamos fazer com que a nossa vida de alguma forma possa contribuir para que a pessoa se sinta melhor depois de haver se encontrado comigo e depois de haver se encontrado com você? Certamente esse exercício vai desbloquear a sua percepção de Deus, a sua percepção do outro e a sua percepção de si próprio. Baixe sua cabeça, por gentileza, vamos orar. Pai querido, eu quero, antes de orar, os auxiliares da ceia, por gentileza, podem vir, lavar as mãos, se preparar para a ceia. Pai, quero te agradecer porque nessa manhã ouvimos a tua palavra. Que a tua palavra seja assimilada nos nossos corações. Ó Deus, que possamos sair daqui hoje pensando nos desdobramentos desta palavra, nas implicações desta palavra, no nosso dia a dia. De como essa mudança de visão poderá afetar o nosso comportamento. De como essa mudança de entendimento poderá realmente influenciar dia a dia nossa forma de vermos ao próprio Deus, de vermos ao outro e de vermos a nós mesmos. Que o poço do nosso coração seja desentulhado. Que os traumas sejam curados pela palavra e pelo teu Espírito. Que as experiências que tivemos tão traumáticas no passado, quando fomos negados, traídos, xingados, odiados, mal recebidos, que essas experiências não venham a ser um bloqueio para uma nova postura a partir de hoje. Que o nosso modelo seja Jesus, que foi negado, traído, cuspido, que foi odiado, mas nunca se vendeu e nunca deixou de ser quem ele de fato era, um Deus de amor entre nós. Emanuel, Deus conosco. Nenhuma ferida impetrada por este mundo mal pode mudar a essência de Jesus. Que nenhuma circunstância adversa ao nosso redor tenha condições de mudar a nossa essência, de mudar a nossa identidade. Somos teus filhos, filhos da paz, filhos do amor, filhos do perdão, filhos da reconciliação, embaixadores da reconciliação. Que a nossa identidade seja preservada pela ação da palavra e do Espírito em nós. Oh Deus, se amamos pouco, é porque beijamos pouco, é porque lavamos pouco os pés, e porque ungimos pouco. Muda essa realidade na nossa vida, Senhor. Que muitas células a igreja possa ter como reflexo de casas abertas, portas abertas para receber as pessoas, para lavar os pés das pessoas, para ungí-las. Muitas células, muitas pessoas dispostas a se autonegarem em favor do outro. Que possamos ter muitas casas abertas, muitos corações abertos. É o nosso pedido nessa manhã, Senhor. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara.